Alô, alô, bom, boa noite para quem? Muito boa noite para você aí do outro lado. Eu sou o repórter do valorinvest.com, Gustavo Ferreira. Começa agora mais um saldo do dia, este dia 13 de setembro de 2022, em que o mercado, depois de tanto brincar com fogo, se queimou e se queimou legal com a inflação lá nos Estados Unidos. Há meses, eu tenho dito aqui também há meses, dirigentes do Federal Reserve, o Banco Central Americano, há meses vão se revezando nos alertas de que a inflação nos Estados Unidos está longe, bem longe de se dar por vencida. Mas a média do mercado tem preferido não olhar para essa realidade, né? Tem rezado pela cartilha de São Tomé, né? Vai colocando a mão no fogo, precisando ver para crer. E quando viu, nessa terça-feira se queimou. Pra você ter ideia, os índices da Bolsa de Nova York fecharam hoje com as maiores quedas desde junho de 2020. O Nasdaq caiu mais de 5%. Nessas condições, o apetite ao risco estrangeiro, que vinha respingando positivamente aqui no Brasil, fez falta. O Ibovespa hoje afundou 2,3% e das suas 90 ações, só duas, e bem pouquinho acima da estabilidade, só duas das 92 ações do Ibovespa escaparam do vexame. O diagnóstico do Fed, o Federal Reserve, ganhou força numa alta mensal de 0,1% da inflação em agosto lá nos Estados Unidos. É pouca coisa? Pouca coisa, mas é mais coisa do que a deflação que era esperada pelo mercado e que vinha incentivando a turma a correr atrás de risco. Em 12 meses, a inflação nos Estados Unidos está em 8,3%, abaixo dos 8,5% de julho, mas acima do 8,1% que estava na aposta média do mercado. Só que mais preocupante do que esse dado cheio da inflação é o chamado núcleo da inflação. É especialmente para esse núcleo que o Fed olha e que você deveria olhar também. Que raio é isso? O que é o núcleo da inflação? Trata-se da dinâmica de preços que independe de eventos sazonais, ou seja, é a parte da inflação nutrida quase que essencialmente pela força do consumo, que os juros tenta coibir e assim coibir também o ímpeto da inflação, ou seja, o núcleo da inflação não leva em conta oscilações nos custos de energia e alimentos. Esperava-se uma variação mensal desse núcleo de inflação de 0,3% em agosto. Veio o dobro, 0,6%. Logo, vai se mostrando mais furada que tábua de vender pirulito a tese de que poucos juros dão conta da inflação dos Estados Unidos, a tese de que os poucos juros já erguidos começavam a fazer efeito vai caindo por terra. Portanto, até cair dos atuais 8,3% de inflação aos 2% de inflação dos Estados Unidos ao ano, que é a média, que é a meta do Federal Reserve, vai um longo caminho. Na prática, juros mais altos do que aqueles que vinham considerados pelos investidores devem ser necessários e juros mais altos mantidos lá no alto por ainda mais tempo, até a inflação, pelo que tudo indica, encontrar sua meta lá em idos de 2024 nos Estados Unidos, ou seja, vai um longo tempo, né? No meio disso tudo, saiu dos radares dos investidores a hipótese dos juros americanos na quarta-feira da semana que vem subirem menos do que vinham subindo, subirem meio ponto. A aposta majoritária e bota majoritária nisso é de uma alta de juros de 0,75 pontos, seria a terceira alta de juros dessa magnitude, levando então a taxa de juros nos Estados Unidos para uma faixa entre 3 e 3,25% ao ano. E tem mais coisa, saiu essa aposta que era minoritária de meio ponto e agora a aposta minoritária é de 1 ponto de alta, ou seja, está na mesa esse 1 ponto, na mesa do mercado, para o fim do ciclo de juros nos Estados Unidos. Os 4% parecem hoje ser apenas o piso. Hoje tinha economista aqui no Brasil e economistas brasileiros
brasileiros têm know-how em inflação, falando em taxa terminal de juros de 4,5% já nos Estados Unidos. Nesse ambiente, sobe o risco de recessão global, daí a queda das exportadoras. Sobe o risco de mais juros também no Brasil, acompanhando a trajetória da desinflação global, portanto, também desinflação aqui no Brasil mais lenta, e dos juros lá fora mantidos no alto por mais tempo, também os juros aqui no Brasil mantidos no alto por mais tempo, derrubando então ações sensíveis a juros. Resultado, essas 90 das 92 ações do Ibovespa catando cavaco, enquanto o dólar mais do que devolvia a queda de ontem, com uma alta hoje de 1,8% aos R$ 5,19. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do Valor Invest, fico por aqui. Um grande abraço, boa noite, sinto muito, até a próxima e tchau.